Mais uma vez, então, aqui, galera, para falar agora da parte 2 de identificação das funções orgânicas, levando em consideração agora as funções que apresentam a chamada carbonila, pessoal. Então, o que é a carbonila, pessoal? Carbonila é quando você tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Os grupos principais que nós iremos estudar são as cetonas, aldeídos, ácido carboxílico, éster e amido. Então, vamos lá direto ao nosso assunto. Bom, representação então aqui de cetona e aldeído e vamos ver qual a diferença entre eles. Chama a atenção que a carbonila ela pode também ter uma outra representação mais simplificada, que é com a omissão da dupla ligação. E é isso que nós queremos mostrar. Vamos aqui para o composto da nossa esquerda, que é uma cetona. Bom, então eu chamo a atenção para você o seguinte: quando você vê essa representação CO, desconfie que isso é uma carbonila, tá bom? O que vai ser? Então, já previamente preparado aqui embaixo, vai ser o quê? Vai ser um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, tá certo, galera? Então, novamente aqui na direita, no exemplo da função aldeído, nós temos também o CO. Então, o que vai ser o CO para a gente? Vai ser o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ok? Muito bem, galera. E o que vai diferenciar, então, cetona de aldeído? Vamos lá embaixo, já dá para a gente perceber. Pessoal, na função cetona, o que a gente observa aqui para a esquerda? A gente observa que essa carbonila está ligada com o átomo de carbono, no caso, beleza? E aqui para a nossa direita, que também essa carbonila está ligada com um átomo de carbono. Quando a gente vai lá num aldeído, logo aqui na direita, a gente percebe que essa carbonila ela está ligada com um átomo de hidrogênio. Então, essa vai ser uma diferença. Quando a gente observar a carbonila entre átomos de carbonos aqui na esquerda, você está diante da função cetona. Quando a carbonila estiver ligada ao átomo de hidrogênio, tá, na extremidade, você está diante da função aldeído, certo? Vamos para frente. Bom, função ácido carboxílico, chamando a atenção também para você sobre o formato do seu grupo funcional, tá bom? A gente não vai falar aqui em detalhes, mas aqui ocorre uma junção da carbonila com a hidroxila e você vai ter um grupo funcional chamado de carboxila. Mas vamos direto ao assunto. Pessoal, quando você vê esta representação aqui em cima, tá bom? De CO2, o que vai acontecer, gente? Ora, nós vamos ter então o carbono ligados o quê? A dois átomos de oxigênio. Como nós já falamos anteriormente, quando você observar CO, você já desconfia que isso é o quê? Uma carbonila. Aqui que é então a carbonila, galera, é o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. E o final ficou o quê? Um OH. Então, é dessa forma que eu vou o quê? Reconhecer um ácido carboxílico. Então, eu vou reconhecer o ácido carboxílico quando eu estiver diante de uma carbonila ligado à hidroxila. E essa junção será chamada de carboxila. Tá certo, gente? Não esquece isso. Vamos à frente. Bom, a próxima função, função éster. Novamente, lá em cima, nós temos a presença agora do CO2. Diferentemente dos ácidos carboxílicos, a gente está vendo essa representação CO2, que não é o dióxido de carbono, vamos deixar claro isso, digamos, no meio da tua molécula e não na extremidade, como a gente percebeu nos ácidos carboxílicos. Então, da mesma forma, galera, CO2 ali no meio, na verdade, o que você vai ter? Dois átomos de oxigênio. E aí a gente vai ter o CO novamente. Então, quando você vê o CO, o que é isso? É uma carbonila. Então, é o carbono fazendo o quê? Uma dupla ligação com o oxigênio. O que a gente observa agora, gente? Que essa carbonila, olhando aqui para o lado direito, ela está ligada a um oxigênio. E esse oxigênio, se a gente observar direito, ele está entre átomos o quê? De carbonos. E nós já estudamos aqui que qualquer elemento que se localiza entre átomos de carbonos é chamado de heteroátomo. Agora, para ser éster, nós devemos ter, então, a carbonila ligado exclusivamente ao heteroátomo oxigênio. O que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte, galera. Se no lugar desse oxigênio, por exemplo, viesse um outro elemento, vou fazer aqui ao lado, então, por exemplo, uma carbonila, tá certo? Ligada, por exemplo, aqui ao enxofre. E para cá você teria aqui átomos de carbonos. Beleza. Esse enxofre seria um heteroátomo? Sim, seria. Estaria ligado
a carbonila? Estaria, mas não seria o que um éster, seria outra coisa aí. Então, função éster, você vai ter a carbonila ligado exclusivamente ao heteroátomo que oxigênio. E finalizando aqui, galera, também nós temos a função amida, que apresenta a chamada carbonila. Então, novamente, aqui em cima, você tem representação aqui do CO. Nós já falamos, então, que o CO é o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. E que a gente observa agora que essa carbonila vai estar ligada ao átomo de nitrogênio. E isso aí vai caracterizar o quê? A função amida, tá bom? Bom, o que vai acontecer é que esses hidrogênios aqui, que vão estar ligados ao nitrogênio, eles podem ser substituídos por outros radicais. E é o que a gente está tentando mostrar aqui embaixo para você. Ó. Então, por exemplo, a gente pegou um hidrogênio e substituiu por um radical orgânico qualquer. Mais um pouquinho na direita, esses dois hidrogênios, no caso, foram substituídos por dois radicais orgânicos. Mas sempre a essência, pessoal. Carbonila, você observa aqui, ligado ao átomo de nitrogênio, tá bom? Carbonila ligado ao átomo de nitrogênio, você vai ter o quê? A função amida. E assim como acontece de uma forma geral, pessoal, esses grupos funcionais, eles podem vir associados a uma única molécula, e é isso que a gente vai mostrar aqui para a gente finalizar. Então, aqui no lado esquerdo, a gente observa o quê? A carbonila, tá certo? Ligada à hidroxila, no caso. Então, aqui a gente teria a função ácido carboxílico, certo? Mas aqui embaixo, indo um pouquinho para a direita, a gente já observa que essa carbonila aqui, ela está ligada ao átomo de hidrogênio. Então, aqui nós temos o que? A função, no caso, é aldeído, tá bom? Não confundir com ácido carboxílico. Ácido carboxílico é carbonila ligada à hidroxila. Aldeído é carbonila ligado ao no caso, hidrogênio. Bem aqui, só logo mais à frente, nós temos a carbonila ligada ao nitrogênio. Isso caracteriza o quê? A função amida, eu vou simplificando bem aqui, ok? Mais aqui à frente, um pouquinho em cima, a gente observa a carbonila entre átomos do quê? De carbonos, galera. Então, isso é o quê? É a função o quê? Cetona. E mais embaixo, na tua direita, tá certo? Nós temos, então, aqui a carbonila ligado ao heteroátomo oxigênio, e nós já vimos que isso é função que éster. Beleza, galera? Até a nossa próxima.